Olá pessoal, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais essa edição do Talk Grow, esse que é o bate-papo sobre negócios da Wingrow. Antes de começar esse Talk Grow, queria só dar alguns recados iniciais aí. Nós estamos transferindo o Talk Grow, que originalmente é de sexta-feira, estamos transferindo para quinta-feira, a partir do próximo, esse vai ser quinta-feira, vai ser sexta-feira normal, a partir do próximo vocês podem começar a assistir ele na quinta-feira. Todos os Talk Grows, que tem mais ou menos uma hora aí de duração, todos eles são cortados em pequenos trechos, de alguns poucos minutos. E esses poucos minutos você pode assistir tanto no YouTube, no canal do YouTube da Wingrow, quanto no Instagram. Bom, o nosso grande tema de hoje é sobre atitude digital, né? E eu quero inaugurar essa edição aqui contando uma pequena parábola para vocês, que tem, obviamente, toda relação com atitude digital, né? É a parábola da carroça. Você conhece essa, Paulo? Não, não conheço, não. É bacana. Então tinha uma família, era um casal, uma menina, e eles tinham uma carroça e um cavalo, né? E, na verdade, todo mundo que passava por uma estrada de terra, todo mundo, às vezes, tinha uma pedra no meio do caminho. Era uma pedra ali, ninguém sabia o tamanho da pedra. Mas tinha uma pedra e, às vezes, as pessoas esbarravam na pedra. As pessoas conseguiam desviar da pedra, mas, às vezes, quando estava passando uma carroça, às vezes, nem todo mundo conseguia desviar a carroça. Então, às vezes, acabava batendo, e às vezes quebrava, às vezes o cavalo se machucava. Acontecia um montão de coisa, né? E ninguém fazia nada, todo mundo desviava da pedra, a pedra ficava ali por anos, né? Ninguém tirava a porcaria da pedra do caminho da estrada de terra ali. A estrada levava, obviamente, a uma comunidade que tinha ali perto, né? E tinha um comércio, né? Então, era isso, né? E uma família, né, que estava passando por muita necessidade, eles estavam quase que sem comida já, quase que sem dinheiro para nada. Eles tinham terminado de produzir um barril de 20 litros ali de cerveja e estavam levando para aquela comunidade para vender. Era a única coisa que eles tinham para vender, eles só tinham conseguido produzir aquilo naquele momento, né? Eles colocaram em cima da carroça, colocaram lá no cavalo, o pai e a mãe subiram ali em cima, o pai foi tocando o cavalo e a menina atrás, e junto com a menina e a mãe atrás na carroça, junto com o barril de cerveja. E eles não conseguiram desviar da pedra. E quando eles passaram por cima da pedra, e quebrou uma das rodas da carroça, só que o problema principal foi que o barril de cerveja caiu. O barril de cerveja caiu, ele quebrou e a terra sugou toda a cerveja. E eles ficaram sem entender, eles não tinham nada para vender agora, né? Eles precisavam vender aquilo, poder comprar as coisas, tudo e tal, e acabaram ficando sem nada, né? E a mãe, né? O pai, a mãe, desesperados, o que a gente vai fazer, né? A gente tem a menina, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? E aí eles começaram a se questionar, puta, por que ninguém tira essa pedra daqui, né? Por que ninguém faz nada? Essa pedra está há tanto tempo aqui, ninguém toma uma atitude em relação a isso. Aí eles falaram assim, peraí, eu é que tenho que tomar atitude, né? Aí eles começaram a cavar, né? Começaram a cavar em volta da pedra, começaram a cavar. Eles foram ver o tamanho que era a pedra. Era uma pedra gigante, né? Era muito grande a pedra. Foram cavando com a mão, com o que eles tinham ali. A mão já estava até sangrando já, até que eles chegaram no final e com muita força assim, empurraram a pedra para fora, tiraram a pedra e tiraram no meio da estrada, né? E aí quando eles tiraram a pedra no meio da estrada, ainda um pouco desesperados, pensando o que eles vão fazer amanhã, eles não têm dinheiro, não têm comida, eles repararam que embaixo da pedra tinha um saco de ouro, né? E aí eles ficaram perplexos, uau, por que tem um saco de ouro aqui, né? Então, assim, aquele saco de ouro, ele estava ali para beneficiar a primeira pessoa que tivesse atitude, né? Obviamente isso é um conto, né? Mas é isso que acontece, né? As primeiras pessoas que tomam atitude geralmente são beneficiadas, né? Na verdade, todo mundo que toma alguma atitude, ele tem os benefícios, né? E na atitude digital não é diferente. E é literalmente ouro, né? O Paulo vai falar em mais detalhes, mas, por exemplo, a Magazine Luiza, que é uma empresa líder, é uma empresa que teve muita atitude digital, está colhendo ouro hoje, né? Muito mais que isso, na verdade. O valor deles é muito grande. Então, acho que a atitude, ela é isso, né? Ela te dá um bônus, né? Por ter feito aquilo primeiro, por ter sido o primeiro, ou por ter sido um dos primeiros, né? E por não ter ficado questionando por que alguém não faz. Você que vai lá e faz a coisa acontecer. Óbvio, é assim com as empresas, é assim com os profissionais dentro das empresas também.
Paulo, então eu queria inaugurar esse Talk Grow com essa pequena parábola que eu acho que tem tudo a ver e queria passar a bola para você agora. Legal. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer revê-los. Uma alegria estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho entre nós, dividindo com vocês, querendo ouvir vocês também e poder refletir sobre esse assunto tão palpitante, né? Que a gente está chamando como atitude digital, que o mercado muitas vezes chama como transformação digital, mas na verdade é uma transformação de atitude, né? Antes de ser uma transformação de tecnologia e tudo mais, é uma transformação de atitude. E aí, nesse momento que a gente vive, a gente não pode esquecer da influência que a gente está tendo, particularmente nesse ano de 2020, né? Da pandemia, nesse contexto que a gente vai falar. É muito forte a gente lembrar que a gente entrou o ano numa grande alegria, né? Achando que a gente estava com tudo já finalmente retomando os rumos e tal, e as empresas se posicionando bem, as vendas começando a andar e tal, e a gente foi totalmente atropelado, né? Todo mundo foi muito atropelado por essa pandemia, e particularmente dela, muitos ensinamentos ficaram, muitas coisas a gente aprendeu, e uma delas foi que ouvimos na prática, né, as coisas e as atividades de e-commerce, as atividades digitais crescendo de uma maneira exponencial. Aquilo que já era uma coisa importante, que era essa atitude, essa transformação digital, virou uma coisa imperiosa, virou uma coisa extremamente crítica para as organizações. Hoje você não tem mais jeito, você tem que estar no digital de qualquer jeito, você tem que vender o seu negócio através do digital. Eu costumo dizer, sempre falo isso, não tem negócio que você não possa vender pelo menos uma parte do seu processo comercial, vamos dizer, através da internet. Então, o mundo hoje realmente rasgou aquilo dali que era coisa que já estava se desenvolvendo muito, já estava forte, mas agora o negócio virou lei, virou uma necessidade muito forte. Então, discutir isso tudo que nós vamos discutir hoje aqui é assunto que não é mais opção, é uma necessidade, é uma questão simplesmente fundamental para o empresário hoje em dia, né, Pedrão? É isso mesmo, Paulo. E assim, bom, o que significa atitude digital para mim, né? Na realidade, para mim, assim, o significado de atitude digital é você buscar todo dia, né? Está sempre buscando a maturidade digital, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E por que buscar a maturidade digital? Na realidade, é para você dar continuidade para o seu negócio nos próximos anos, né? Certamente, quem não tiver bem posicionado no digital, muito provavelmente não vai existir, né? E, além disso, obviamente, vender mais, aumentar a geração de valor, ampliar a marca, inovar, é uma série de questões que vem junto com isso, né? Aí, nesse contexto, Pedrão, uma coisa legal, eu acho que você traz alguns números legais, né? Coloca um pouco eles aí para a gente poder curtir e começar a sentir a dimensão dessa coisa, né? Como é que está esse mundo depois da pandemia e agora, enfim, coisa de louco, né? Conta aí um pouquinho. Eu peguei bastante coisa aqui. Tem algumas coisas muito curiosas, né? Porque, na realidade, assim, tem algumas coisas a gente olha com otimismo e outras coisas a gente se pergunta, por quê? Por que uma coisa não acompanha a outra? E do que eu estou falando, né? O Brasil, vocês não ligam não, vou olhar para cá porque é realmente bastante número, então eu fiz algumas anotações aqui. O Brasil é um dos países onde mais se utiliza a internet, né? Isso é sabido para muitas pessoas, né? Alguns estudos falam que são 140, 149 milhões de internautas brasileiros e outros falam de 170, 174 milhões de internautas. Então, é uma coisa que fica ali entre 140 e os 170, né? Os números divergem um pouquinho, dependendo de onde você olha. Mas, enfim. Então, assim, é muita gente, né? A gente tem 210 milhões de habitantes, então, assim, quase todo mundo já está na internet. Inclusive, uma coisa que eu achei interessante, as classes sociais D e E já estão conectadas, né? Então, falta realmente muito pouco para o país inteiro estar conectado na internet. Então, assim, os números, eles são grandes, né? Os números de internautas, né? O nível de atividade digital das pessoas físicas, ele é muito grande. Só que o que não acompanha muito são as empresas. As empresas não acompanham tanto essas pessoas. Por exemplo, 95% dos usuários, dos internautas brasileiros usam o YouTube, né? O quarto maior canal no YouTube do mundo é brasileiro, com 55 milhões de internautas. Então, Quem é?
é um canal de entretenimento de música, chama Condzilla. Eu não conheço muito assim, mas pelo que eu sei, acho que é um canal de funk, é uma coisa bem popular, assim, né? Mas assim, 55 milhões de internautas brasileiros no canal. É muita gente. Louco. É mais que um país, né? Dependendo do país, é muito mais que um país. O Facebook tem 130 milhões de usuários no Brasil, né? Nós somos o terceiro maior país do mundo no Facebook, né? O terceiro país que mais usa o Facebook, que mais tem usuários, né? 89% dos internautas brasileiros estão no WhatsApp. 70% dos usuários estão no Instagram. O LinkedIn tem quase 32 milhões de usuários. Muita gente tem. Só para fins de comparação aqui, a população da Suécia são de 10 milhões de pessoas. A população da França são 67 milhões de pessoas. Então, o LinkedIn, que é uma rede social que não é tão popular quanto o YouTube, Facebook, Instagram, ele é metade da França aqui no Brasil, né? A França tem 67 milhões de habitantes e o LinkedIn no Brasil tem 32 milhões de usuários. Então, assim, é um mundo inteiro ali para você explorar, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, nossa, essa pessoa aqui é muito grande, olha só, ele tem 1 milhão de seguidores. Realmente, é gigante, é um cara muito grande. Mas, assim, tem outros 31 milhões de pessoas que não conhecem ele ou não seguem ele. Então, assim, é um universo muito grande. Né? Às vezes tem alguém, opa, isso que é engraçado. Às vezes tem uma pessoa que ela é super grande, é super conhecida e você não conhece, né? Para pensar assim, puta, o cara tem 1 milhão de seguidores, aí você fica espantado quando alguém fala que, não conheço fulano de tal. Só, como que você não conhece? É, Você acha é que como se todo mundo... você estivesse fora da onda, né? Como se você É, estivesse desligado do negócio, você que se sente mal, né? Até, né? porque são as bolhas, né? Você tem um É montão verdade. na internet. Então, isso é bem interessante. Por exemplo, o Twitter, 20 milhões de usuários no Twitter. Nós somos o segundo país que mais acessa, ficando atrás só dos Estados Unidos. Isso aqui eu achei sensacional. Assim, por um lado assusta, agora por outro lado é uma oportunidade muito grande. O número médio de uso da internet no Brasil é de 9 horas por dia, né? Ou seja, você dorme 8 horas aí, você passa quase que o dia inteiro usando a internet. E boa parte dessas horas gasta-se em redes sociais. Esse número aqui é 50% superior aos Estados Unidos. Então, o brasileiro, ele usa muito mais a internet do que o norte-americano. Né? E as casas de como eu já falei, elas estão conectadas agora. Então, realmente falta muito pouco para o país inteiro estar conectado. Agora aqui, uma coisa que realmente é um contraste. Né? As pessoas usam tanto internet e as empresas nem todas estão conseguindo acompanhar. Apesar desses números expressivos, as empresas estão um pouco atrás. Por exemplo, os marketplaces, eles detêm mais de 80% do tráfego em todo o país. Né? Então, hoje, se eu tenho um produto que eu entrego, eu provavelmente vou ter que me submeter a um marketplace e, obviamente, aceitar as altas taxas impostas por eles. Né? Então, isso por si só já demonstra, né, um distanciamento das empresas com esse nível de atividade digital das pessoas. Né? Eles não têm o seu próprio e-commerce ou não conseguiram fazer o seu próprio e-commerce dar certo, então tem que entrar no marketplace. Por um lado, é bom que você tenha um marketplace que suporta, né, te dá toda a possibilidade de vender. Agora, por outro lado, você vê que as empresas estão precisando correr atrás dos seus próprios e-commerce, mais que isso, fazer seus e-commerce dar certo, que é um desafio, né? Então, assim, o Mercado Livre vende por quê? Porque é uma marca muito conhecida, já está há muitos anos aí. Então, você imagina, tem mais de uma década, se não me engano. Então, assim, e aí, eu vou fazer meu e-commerce dar certo? Eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter uma cultura digital, você precisa ter uma série de coisas, né? Então, não é simplesmente fazer o e-commerce e colocar lá e não vai para frente assim. Por exemplo, aqui em 2020, né? Eu peguei aqui, Paulo, uma lista dos líderes de tráfego, os e-commerces líderes de tráfego em 2020. O quanto eles cresceram em relação a 2019. A Amazon, no Brasil, cresceu 56%. É o marketplace que mais tem tráfego, é a Amazon. Magazine Luiza, 50,5%. Mercado Livre, terceiro lugar, 48%. A Magazine Luiza é o segundo colocado da lista.
O Extra, 44,7%. Marisa.com.br, 42,6%. Dafit, 38,7%. Americanas, 37,8%. Natura, olha só que legal, 36%. Isso aqui eu achei bem legal. Elo7.com.br. Uma ideia super legal que um montão de gente pequenininha vende coisas mais artesanais lá. Cresceu 35% o seu tráfego na internet de 2019 para 2020. Todas as empresas que eu estou falando é isso. Né? Submarino.com.br, 34,4%. Lojas Renner, 22,9%. Boticário, 21,7%. Essa é a lista dos líderes, dos e-commerces ou marketplaces líderes em tráfego em 2020. E o quanto eles cresceram de um ano para o outro. É um crescimento muito grande. Né? 56% está falando de quase 60%. O negócio quase dobrou a Amazon, né? É chocante, né? Realmente é um desafio que as empresas estão vivendo agora e que, confesso, quer dizer, além de ter, vamos dizer assim, necessidade, tem uma urgência também. É uma coisa que, além de importante, é um negócio engraçado, porque a gente sempre fala, né? O importante é distinguir o urgente do importante. Nesse caso, essa situação é urgente e importante de qualquer jeito. A implantação dessas empresas, de todo mundo, né, do digital, é um negócio que se tornou muito crítico. E eu lembro que até pouco tempo antes da pandemia, a gente já falava, né? Todo mundo reconhecia a importância disso, e isso era muito claro para todo mundo, né? Na medida em que agora nós temos um conjunto de liberação de tecnologias do ponto de vista econômico sensacionais. Então, aquela história lá do 3D, da robótica, de tudo aquilo que a gente viu, está vendo acontecer na quarta revolução industrial, isso já estava muito claro. Então, a questão era correr atrás para acontecer isso. Mas, quando a gente foi atropelado pela pandemia, a gente viu que é mais crítico do que a gente falava. Só que aí surge uma outra coisa interessante, né? Porque a gente vai vendo que agora está ficando tão crítico e, mais do que isso, assumiu uma mudança muito grande, né? No contexto da pandemia, que com a pandemia alguns valores fundamentais para todo mundo mesmo, eles passaram a ser modificados, né? Então, como a gente sempre fala, né? Por exemplo, o mundo passou da sustentabilidade para o propósito. Então, assim, agora você tem que fazer as coisas, você tem que construir o site, construir a loja, fazer tudo aquilo, mas com muito sentido. Então, não é mais só questão de lucro, não é questão de sustentabilidade só, que já é muito mais amplo do que lucro, é fazer tudo com razão, com sentido de porquê, e esse porquê muito voltado para o ser humano, realmente a reflexão. A gente viu como a gente precisa estar em casa, como a gente precisa estar mais perto da família, como a gente não deve ficar longe dos filhos, dos netos e tal. Então, assim, ou seja, além de ter uma tremenda de um novo contexto agora de urgência de fazer essa coisa, ela também já precisa de ser remodelada, porque ela precisa dar mais enfoque, dar prioridade para o ser humano, dar prioridade para as coisas que fazem sentido. Não adianta sair vendendo um negócio e aí a gente vê o mercado de produtos de alto luxo, como caiu. Você pega a Zara, teve a dificuldade que teve, as empresas de produtos de alto luxo diminuiu violentamente a venda delas. Vai melhorar daqui a pouco, vai melhorar alguma coisa, mas as pessoas definitivamente reavaliaram aquilo que realmente é essencial e aquilo que é mais importante e aquilo que é supérfluo. Então, ou seja, na hora de você começar a fazer a construção da solução sua para o digital, você tem que parar e repensar todo o seu negócio. Você tem que olhar todo o seu modelo de negócio e olhando o que está acontecendo no mercado e o que tende a acontecer, tentar enxergar isso daí, para você começar a se posicionar, porque já veio um trem em cima que foi a pandemia. Agora, a consequência dela tem muitas coisas que estão mudando. Hábitos de consumo, de refeição, de tempo com a família, né? Tudo isso muda muito. Você tocou num ponto bem interessante, Paulo, que às vezes é comum, né, as pessoas pensarem que para eu ter atitude digital, para eu estar conectado, para eu ser uma empresa moderna, eu tenho que ter as ferramentas, né? Então, e-commerce funcionando, né? Quase uma boa parte da minha receita vem de lá e tal. Mas não é só isso, não. Não é só ferramenta, não é só vendas, não é só... Isso obviamente, é o que dá o combustível para a empresa. Mas é também entender, até para poder vender, é entender os efeitos da transformação digital.
né? E são pouquíssimas empresas que fazem uma reflexão sobre seus públicos, o seu perfil de cliente ideal, junto com os efeitos da transformação digital. Por exemplo, a Magazine Luiza faz isso muito bem. Um dos efeitos da transformação digital, qual que é? A internet, a conexão entre as pessoas, ela criou uma espécie de consciência coletiva. Então, assim, uma das coisas que a internet trouxe é um sentimento muito forte de injustiça social. Então, tudo que é muito injusto, as pessoas elas se opõem. Então, isso inflama a internet, né? A gente pode ver que quando surge algum caso, quando surge alguma polêmica, a internet fica muito polarizada, né? E as pessoas ficam tentando resolver aquele problema. Então, as pessoas dão ideias, elas discutem, debatem, né? Algumas de uma forma um pouco agressiva. É, Mas as empresas abraçam essas causas. As empresas que abraçam essas causas, e aí você tem que entender os efeitos da transformação digital. Esse é um deles só. São, tem muitos outros, né? E você abraçar essas causas, encontrar o que seu público acha que é injusto, né? O que seus clientes acham que é injusto, e ajuda eles. Uma das coisas que as pessoas querem hoje em dia é acabar com algumas coisas que estão erradas no mundo, né? As pessoas querem viver num mundo melhor. E as empresas que abraçam essas causas, elas criam muito mais empatia, elas humanizam muito mais a marca, né? E aí você vende quase é, qualquer coisa. por exemplo, aquelas empresas, né, que são muito fortes no relacionamento com o consumidor e muito fortes na prioridade de cliente. Nós vamos falar mais sobre isso na frente, daqui a pouco. Mas é muito importante a gente perceber, por exemplo, agora nós estamos fazendo aí uma reunião com o Zoom. E aí você fala isso aí você também tem que desenvolver novas técnicas para que você possa fazer com que as pessoas conversem à distância, mas sem estar longe do ponto de vista de coração das coisas, né? Então é preciso que haja todo um desenvolvimento de técnicas, de coisas que a gente vai desenvolver agora, que tornam diminuem a frieza que a internet possa ter, para que ela vá cada vez mais sendo como se a gente estivesse cada vez mais próximo da pessoa que está do outro lado. Então é muito importante a gente perceber essa dimensão, né, que como é que as coisas vão mudando e como é importante. A gente não pode nunca deixar de ser humano, muito pelo contrário. Cada vez mais a gente tem que buscar ser humano. Por mais que tenha tecnologia, tenha um monte de coisa, a gente precisa cada vez mais estar perto, estar junto, estar com o coração, estar inteiro fazendo as coisas, estar se dedicando, estar comprometido, mas isso só acontece quando a gente tem o coração e a cabeça alinhados, buscando os propósitos da gente, né? Então é muito importante a gente perceber que essas mudanças elas vêm para mudar tudo. E aí, quando você está preparando a sua empresa para o digital, no e-commerce, nisso ou naquilo, você precisa estar ligado nesse novo contexto, que é um contexto bastante diferente de tudo que se viu até aqui, né? Ô, Paulo, você tocou num negócio bem legal, você falou da reunião do Zoom, né? A Salesforce recentemente publicou uma pesquisa que eles fizeram. Uhum. Tem muitas pessoas trocando o trabalho delas, né? Assim, trocando o emprego delas por uma empresa que aceita o home office. E aceitando muitas vezes até um salário inferior, não muito inferior, mas aceitando até um salário um pouco inferior pela comodidade de trabalhar em casa. Então, obviamente, as empresas que abrem a cabeça, inclusive, para isso, esse que é um efeito da pandemia, sobretudo, né? Mas que a internet ela veio para criar uma ponte, né? Criar uma solução que Sem dúvida. trabalha, né, Muito no legal. momento de distanciamento social. E as pessoas dizem, é possível trabalhar em casa. Bom, eu trabalhei em casa há muitos anos, né? Então para mim não foi assim, um grande mistério, uma grande dificuldade, mas para muita gente foi uma coisa que abriu a cabeça. E as empresas isso que é legal, as empresas que olham para isso e abrem também a cabeça, né? Por exemplo, tem uma empresa aqui no Brasil que está quase virando um unicórnio, né, Paulo, que é a Superlógica lá. Eles adotaram permanentemente, de maneira permanente, eles vão manter uma boa parte da equipe tudo de home office, mesmo depois da pandemia, né? Mesmo depois que acabar, uma boa parte da equipe vai ficar de home office, priori. Então, muitas empresas vão fazer isso para reduzir custo e também, muitas vezes, para atrair talentos que querem trabalhar nessa modalidade, né? Vai ter muita gente querendo essa modalidade, procurando empresas que querem, que aceitam, que tem essa cultura, né? Mas você vê como é que a gente realmente estava fazendo algumas coisas de uma maneira absurda, sem perceber que a gente estava fazendo absurdo, né? Você lembra que quando a gente foi, confesso, lá na Superlógica, né? Quando fomos conhecer, você me apresentou o Ah, lugar lá, uma pessoa que você conhece,
Eu fiquei bastante impressionado quantas pessoas tinham, mas muita aglomeração de pessoas, assim, uma do ladinho da outra e tal. Parecia uma espécie de um call center, assim, mas tudo grudadinho e tal. E aí, e eu me recordo bem que a gente saiu, a moça tinha, já naquela época, isso foi antes da pandemia, bem antes da pandemia, a moça Foi no tinha... ano passado ou foi esse ano? Foi no final do ano passado. E aí lembra Nossa, que tinha na portaria o álcool gel lá, a moça falando, eu falei, mas álcool gel? Ela falou, não, é que tem algumas pessoas gripadas aqui, lembra disso? E lembro, e aí a tinha gente gente com tenta máscara já, evitar um, e tal, Mas eu olhei assim, e hoje a gente olha e fala, nossa, como é que pode um negócio daquele? E certamente eles estão mudando, já mudaram essa forma de estar trabalhando, né? E realmente com muito mais qualidade, ou seja, não dá para estar num lugar que está todo mundo junto, espirrando, um espirra para cá, o outro está respirando para lá, não dá. Então a gente aprendeu que algumas coisas não são mais opção, são simplesmente absolutamente necessidades imperiosas que têm que ser assumidas. Enfim, então as mudanças são muito grandes, né? E o curioso também é que essas mudanças não são só para as grandes empresas, não. Isso é em tudo, né? Da casa da gente até a maior empresa do mundo está influenciada, afetada violentamente por isso. Então, tudo que a gente fala é aplicável, sim, para todos os tamanhos de empresa. Não tem nada para novos negócios, para ideias que você tenha para fazer uma empresa daqui para frente, né? Não é uma coisa a privilégio dos grandes, coisa que são as grandes empresas. Não, todo mundo, né? A gente estava falando de empresas grandes, tu tá empresas que, você pensa, pô, no ano passado já estava olhando para esse assunto de pandemia, já estava com álcool, né? A Superlog já tinha gente com máscaras, já estavam tomando algumas atitudes, né? Realmente tem que sair na frente e estar de olho em tudo, né? Mas aí no meio dessas coisas, as pessoas são grandes, as pessoas são pequenas, as pessoas que conseguem abraçar coisas novas e implantar e aculturar isso, aí mudar toda uma cultura de uma organização, elas realmente têm atitude e vão colher os frutos, né? Aí eu queria falar, segundo uma pesquisa na McKinsey, um pouquinho do ano passado, isso deve ter mudado um pouco, mas eu acredito que não mudou tanto. 80%, segundo essa pesquisa da McKinsey, 80% das empresas aqui no Brasil, no que diz respeito à maturidade digital, elas estão em estágios iniciantes ou emergentes, né? 80% das empresas no Brasil, no que diz respeito à maturidade digital, são estágios iniciantes ou emergentes. 18% apenas estão em ascensão, estão conseguindo fazer virar a transformação digital. E apenas 1% detém o título de líder digital, de liderança digital. Só 1%. Então, realmente é muito pouco, né? 80% está ali, às vezes, nem tem e-commerce no ar. Às vezes, se tem, ninguém acessa, ninguém nem sabe que você tem e-commerce. É muito mal posicionado nas redes sociais. Enfim, não consegue fazer a coisa virar. As pessoas estão dentro da empresa é uma coisa e o seu digital está fora. Então, não dá. Não dá para você ter o seu digital aqui e a sua empresa aqui. Você tem que trazer o digital para o centro da sua empresa. É por isso que a gente fala tanto que não dá para pegar todo o seu digital e delegar para uma agência. Pode ter uma agência te apoiando, produzindo alguma coisa. Pode ter isso. Mas o digital é o coração. Você tem que trazer para dentro da sua empresa. E a maior parte não, deixa fora. Agora, a empresa que é líder digital, traz para dentro. Tem um departamento. Aí vamos para, eu sou pequeno, não precisa de um departamento, mas tem um funcionário. Traz para cá. Faz a reunião, né, Paulo? Você que fala tanto a gente fala tanto obviamente trazido por você, mas faz reuniões e envolve a direção, envolve os donos do negócio nisso, né? Aí é verdade. É assim, um case muito legal que a gente tem no Brasil hoje é o caso mais relevante e bem-sucedido no Brasil nessa evolução digital, indiscutivelmente é o Magazine Luiza, de empresas brasileiras, né? Eu diria que o principal case é esse, e é curioso porque é um case que realmente tem origem assim, nasce no Brasil mesmo, né? Eu me recordo bem, eu conheci o Magazine Luiza lá nos anos 90. Eu estive em Franca lá, participei de um processo seletivo lá, quase que eu fui trabalhar lá. Eu conheci os dois fundadores, né, a dona Luísa e o seu marido, que é o Donato, esqueci o primeiro nome dele,
mas é um senhor que eles já são falecidos hoje, acho que os dois já faleceram, a sobrinha veio assumir, que é a Luísa Trajano, aquela que o mercado conhecia, ela não é a fundadora, mas a empresa começou lá em Franca, né? E hoje ela está apresentando um resultado da transformação digital chocante, assim. Tanto é que ela foi a empresa que mais valorizou na Bolsa do ano passado. Para vocês terem uma ideia, essa empresa valia, em 2015, ela valia 300 milhões de reais, tá? O valor estimado pelo mercado da empresa. É como se fosse alguém comprar a empresa, quanto pagaria por ela. E sabe quanto é que ela está valendo agora, cara? Ela está valendo 62 bilhões de reais. Bilhões de reais. Passou de 300 milhões em 2015 para 63 bilhões de reais em 2019. Será que será que eles vão ser a primeira empresa trilionária do Brasil, Paulo? Pode ser que seja. O fato é que assim, são os caras que realmente estão conseguindo um sucesso enorme, né? Para você ter ideia, nesses 4 anos, a valorização é dessa ordem, é 18, alguém falou 18.000%. Ela é considerada pelo mercado como a Amazon brasileira, né? Na verdade, até tem muita gente aí dizendo que a Amazon vive sondando ela e tal, enfim, mas ela é um case que é extremamente importante para a gente entender. E uma das coisas que ela fez, Pedro, você falou bem aí, ela fez o seguinte, na verdade, ela faz tudo dentro de casa. O Magazine Luiza começou com um Luiza Labs, numa salinha, que era uma salinha de massagem, em 2011. 2011. Ela começou a trabalhar e perceber que ela precisava ser uma empresa digital, né? E aí, na época, a gente costuma dizer que ela era uma empresa, um varejista, né? Que tinha uma presença em um canal digital forte. Ela começou em 2011 a fazer, em 2014, 15 ela já tinha algumas atividades sendo colocadas no digital, mas ela começou mais forte aí daí para frente. E aí em 2015, eu não posso me esquecer que isso eu acompanhei no jornal, eu me lembro bem que saiu isso no Valor Econômico e tudo mais. Em 2015 eles fizeram uma opção exatamente oposta. Eles passaram a se definiram como uma plataforma digital com presença física. Então, olha só, se transformaram, e a gente vai falar mais sobre plataforma daqui a pouco, como uma das soluções e uma dos caminhos muito importantes para as grandes, né? Eles agora são isso. Então, eles em 2015 eles programaram, em 2020, os planos estratégicos deles são para 5 anos, né? Eles em 2020, antes de 2020, atingiram esse número que eu acabei de falar, o ano passado. Então, assim, a alavancagem deles foi violentíssima em cima disso daí. Mas aí tem uma série de detalhes que eu vou contar para vocês que são imprescindíveis ao sucesso realmente de um e-commerce, de uma abordagem digital, muito mais do que apenas um e-commerce e muito mais do que tecnologia somente, né? Lá realmente a coisa foi muito bem conduzida. Isso é indiscutível que houve um papel relevante da direção da empresa para que isso acontecesse, mas é um case que enche os olhos de qualquer um que possa ver, né? Alguma coisa, Pedrão, adicionar por aí? Não, e assim, é uma coisa curiosa, realmente, é como que... Bom, não é uma empresa que foi feita e que tinha... Hoje já deve ter mudado muito e tal, mas assim, os donos da empresa, né, a liderança da empresa não eram jovens, né? Eram pessoas que tiveram liderança e souberam, né, conduzir, delegar, souberam reciclar, souberam ouvir e souberam se associar a pessoas, né, e trazer gente que entendia mais esse novo mundo, entendia mais do digital e foram implementando, né? Mas você percebe assim a atitude do dono, né? E a liderança, a postura, né? Isso é essencial, crucial, né? Então aqui uma coisa também legal em termos de atitude que eles tiveram, muito forte, e esse é um dos pontos mais delicados que tem, a integração do físico com o digital. Então, assim, eles foram muito fortes na integração. E isso certamente teve um comando forte aí da Luiza, que foi em trazer as lojas para o contexto. Para você ter uma ideia, os vendedores tinham um tempo médio de fechamento de venda estimado em 40 minutos. A meta deles atingida foi de fazer isso em 4 minutos. Hoje, os vendedores da Magazine Luiza têm todos o celular na mão
e eles fecham as operações, fazem pesquisa em estoque, fazem tudo, inclusive recebem o valor quando a pessoa paga, obviamente, em cartão, ele consegue receber. Então, nem a fila, daquela fila desagradável que tem nas lojas de varejo, no final, lá, você chega lá, tem mais fila lá do que para comprar, do que para experimentar, pegar e tudo. Até isso eles conseguiram resolver. Mas, mais do que isso, eles fizeram uma integração muito inteligente com as lojas, diferentemente de gente, confesso a você, muitas franquias por aí que ainda estão enfrentando esse problema, né, de como lidar com a entrega. O Magazine Luiza, desde o início, falou o seguinte: o físico é a extensão da gente. Para você ter ideia, hoje, as maiores lojas deles são mini centros de distribuição. Então, eles vendem pela internet e a pessoa pode retirar nesse centro de distribuição ou em qualquer loja. Basta ela indicar o que ela quer. Então, assim, ou seja, eles estão aproveitando o conceito de multicanal, já caminhando para omnichannel, que é outra coisa, que é a integração total dos canais para um objetivo, que é atender o cliente onde ele quer que ele esteja. Ele já faz isso de uma maneira impressionante. Então, o cliente, chegando em qualquer lugar, ele pode ser atendido, ele vai ter resposta, o alinhamento de posturas, de políticas e tudo mais já acontece de uma maneira violenta. Então, assim, eles fizeram coisas, né? Eu vou até lembrar aqui, por exemplo, e aí eles fizeram uso de tecnologia, muito API, né? Com muitas técnicas muito legais. Eu vou falar sobre uma particularmente que eu gosto muito, que é o SOA, né? Arquitetura baseada em serviços, mas eu falo isso daqui a pouquinho. Eles se utilizaram hoje, por exemplo, eles têm um mobile montador. Então, eles têm uma comunicação com o montador de imóveis impressionantemente eficiente, coisa que era um problema antigamente. Casa Bahia tinha que ter um parto, tinha que ter uma fábrica de imóveis e tal. Eles não têm nada disso. Eles fizeram um mobile para o montador. Tem outro mobile para estoquista, que é um negócio que esse estoquista vai lá e procura o produto, separa já muito mais rápido. Eles têm outro serviço extremamente funcional, que é o Magazine Você. É um canal de venda onde qualquer pessoa pode montar sua loja com produtos dele. Então, você vende e ganha uma comissão com o produto dele. Você vira um vendedor dele. E aí a argumentação dele, mas por que eu vou fazer isso? Porque ele diz o seguinte: não tem ninguém melhor do que você para conhecer o que seus amigos querem e pensam. Então, ter um canal desse tipo foi um negócio super criativo que eles fizeram. Eles estão, assim, para vocês terem uma ideia, o app deles hoje já teve 23 milhões de downloads, né? É o mais baixado na categoria de varejo, né? 76% das visitas do e-commerce e 52% vem de mobile. Ou seja, app mais o site representa 76% das vendas dele, através desses canais. Então, assim, eles têm hoje outra coisa muito legal, eles têm o mobile da entrega, mais de 1.900 microtransportadores, né? Que em todo o Brasil estão totalmente ligados a eles, né? Eles têm esse retira na loja, que eu já falei, tem o robô, né? Que é, na verdade, uma representação, que é a Lu, que também está no WhatsApp, está em tudo, né? Eles recentemente compraram, é importante lembrar, eles compraram a operação da Netshoes, né? Então, a Netshoes também é um negócio sensacional, foi muito disputada com eles e com a Centauro, isso. Eles acabaram levando, mas foi uma abertura muito importante no mercado de produtos esportivos, de coisas artigos esportivos que eles precisavam muito entrar. E foi inesperado, né, Paulo? Ninguém esperava que eles iam entrar no meio da negociação e entraram para levar, e levaram, né? Era um negócio já meio claro que não era deles, mas eles foram lá e conseguiram e trouxeram para dentro. Eles compraram outras empresas, então, empresas menores, a Softbox, que é full commerce e tal, compraram a Logbi. Então, assim, fizeram uma série de aquisições também para reforçar tudo isso, mas fizeram realmente um investimento violentíssimo em tecnologia e também em pessoas. É importante dizer isso. Eles fizeram toda a estrutura deles internamente. Eles têm muito pouco apoio desse tipo de coisa. Então, assim, é um modelo realmente fundamental. Agora, o mais importante de tudo, assim, é que eles fizeram aquela opção pela plataforma. Isso daí é uma reflexão que a gente vai fazer já antecipando aquilo que são as ideias e os caminhos dessa transformação digital, passam necessariamente por essa plataforma. O que é essa plataforma? É muito mais do que você ter um site.
né? O Google, na verdade, é uma plataforma, né? A Amazon é uma plataforma. Ou seja, ela se abre para um mercado inteiro, né? Ela se abre para aquilo que a gente chama lá do ecossistema empresarial, né, Pedro? Ela Então, cria ou ela aceita, é, na né? verdade, um meio de propiciar que outros canais todos se encontrem e façam negócio através dela. Então, isso faz uma multiplicação violenta no negócio da empresa, e se isso for feito para o consumidor, para o bem do consumidor, para a alegria do consumidor, for feito com competência, for feito com amor, estoura. Então, assim, por isso também que agora a gente vê essa tendência, mesmo nas empresas menores. Por exemplo, nós hoje no Brasil nós temos muito poucos marketplaces. Então, existe uma tendência muito legal de marketplace por segmento, por setor, seja qual for o setor seu. Então, de repente, você pode se apresentar como esse cara que abre o seu site para mais gente, faz o seu e-commerce para mais gente dentro, dá espaço, como a Magazine Luiza fez, para que os outros vendam dentro do seu e-commerce, usa a sua estrutura, dá flexibilidade para o cara poder pendurar as coisas que ele quer nela, mas sem, enfim, obviamente, respeitando questões de segurança, questões de qualidade e tudo mais, e permite um crescimento exponencial. E que o mercado adora, porque ele vai num lugar só, é como hoje na Amazon. Você vai lá, você vai procurar, a Amazon vende até livro de segunda mão. A Amazon vende livro da estante digital, vende livro usado, vende livro. Pergunta para você, livro usado ou zero? E não quer nem saber, bota todo mundo lá dentro. Então, e para nós consumidores, isso é um negócio maravilhoso. Você tem a oportunidade de, num só lugar, achar o mais barato, achar o melhor, tem a garantia da entrega que ele vai ter, ele surpreende, aí vem outro requisito importante, né? Os clientes adoram ser surpreendidos, como a Amazon faz. Então, a gente acaba recebendo o produto antes do prazo de entrega que ele prevê, eles conseguem entregar para a gente. Ou então, como fez como é que é o nome dele? O Marketplace lá, que agora, durante a greve dos Correios, o Mercado Livre, Mercado Livre. em pleno correio parado, muita gente parado, deixando de receber tudo, ele fez convênio com pessoas físicas particulares, fez um monte de coisa, articulou de maneira que no Mercado Livre a mercadoria chegava em casa. Então foi um ganho violento que o cara saiu na frente de todo mundo. Encontrou então, a solução, hoje, para vocês terem uma ideia, o Mercado Livre é a empresa mais valorizada da América Latina. Mercado Livre, uma empresa argentina que começou fazendo venda de produtos usados. De repente virou um marketplace de produtos novos, de tudo para todo mundo e tal. Então, assim, ou seja, essas coisas que aconteceram no Magazine Luiza e que estão acontecendo em outros lugares, elas também podem acontecer e devem acontecer na sua empresa, no seu negócio, na sua vida. E a gente também, como profissionais, também tem que repensar, tem que se preparar para esse novo mundo, porque ele é muito dinâmico e ele é muito legal, mas ele exige realmente preparo, né? Muito bom, Paulo. E você estava falando desse case da Magazine Luiza, né? Me lembrei de uma coisa aqui, que era essa coisa do física, loja online, né? O online e offline. Não existe mais essa separação, é junto, né? É muito comum hoje. Aí eu lembrei, na verdade, de uma palestra que eu assisti do Washington Oliveto, e ele estava dando relatos, ele mora na Inglaterra, ele estava dando alguns relatos de como ele viu, né, a ascensão do digital, né, o aparecimento do digital lá na Inglaterra e aqui no Brasil. Né? Então, uma coisa assim que aqui no Brasil, uma polarização do online e offline. Então, os profissionais, isso é atitude. Os profissionais de marketing tradicionais não queriam aceitar o online. Então, colocavam defeito, isso não vai funcionar, isso aqui não, né, não vai dar certo, etc. Lá na Inglaterra foi o contrário. Quem assumiu a entrada do digital, do online lá, foram os profissionais tradicionais de marketing. Então, eles olharam, opa, isso aqui é meu. Daqui, isso aqui é meu, vamos entender isso aqui, vamos aplicar. E eles já entenderam que isso aqui não é mais offline e online. Não, é uma coisa só. Algumas... um dos exemplos que ele estava dando nessa palestra, que eu achei muito interessante, era como algumas revistas e alguns jornais se posicionaram lá na Inglaterra. Eles chegaram para os seus anunciantes e falaram, ó, a partir do mês que vem, sei lá, dentro de tanto tempo, a gente não vai mais imprimir jornal nem revista, não vai mais ter isso aqui na banca. Tá? Vai ser tudo pelo site. E o que você que é anunciante ganha com isso? Antes, a gente imprimia, sei lá, 10 mil aqui. Agora a gente vai imprimir 30 mil. Só que não vai ser no papel. Vai ser direto no tablet, vai ser direto no celular, vai ser direto no computador. Para você não vai mudar nada.
seu anúncio vai estar ali, as matérias vão estar ali, na verdade vai até melhorar isso, aquilo, e vai aumentar a tiragem, tá? Então, eles não acabou. Não acabou nada, só mudou. Então, aqui no Brasil parece que não teve isso, né? Parece que não, isso aqui vai acabar. Não vai acabar, só vai mudar, só vai transformar. Né? Então, assim, a falta de atitude dos profissionais tradicionais aqui, acho que é uma das coisas, sem sombra de dúvidas, que atrasou muito, né, a entrada certa do digital. E, infelizmente, o erro de atitude, na verdade, você acaba abrindo, né, você acaba se prejudicando lá na frente. Você deixa outras pessoas tomarem o protagonismo disso, né? Então, Você falou assim, uma coisa importante é essa atitude, né? E essa percepção e a prática, né? A execução das coisas que realmente fazem diferença. Por exemplo, uma coisa muito legal, cara, que para concluir aí do caso do Magazine Luiza, só para compartilhar isso com vocês, que me deixou muito feliz, né? Foi quando eu pude saber, através de uma palestra que o diretor dele de TI, um rapaz novo, por sinal, fez na e-commerce Brasil 2019, ele mostrou um negócio muito legal, cara. A Magazine Luiza é intensiva no uso de aplicativos, isso era esperado, né? Mas ela, para poder criar essa estrutura toda, para fazer o crescimento que ela está fazendo, ela adotou totalmente a arquitetura baseada em serviço, que é o que a gente chama de SOA, né? Que é a arquitetura baseada em serviço, Service Oriented Architecture. Ou seja, o que é isso? É um negócio, cara, que nos anos 2008, 2009, eu tenho aqui um livro na minha frente, aqui, um livro de 2008 que falava sobre esse assunto, quer ver? Esse era um assunto que o pessoal olhava e dizia, não, isso é loucura implantar isso. Então, a Caixa Econômica começou a tentar implantar isso no Brasil, foi um aborto do caramba. Esse assunto daqui, ó, vê se dá para ver aí. Da SOA na prática. Como é que Tinha até um outro livro, que inovando? essa série Dummy Force. Não sei quem conhece, lembra dessa série aqui? Também aqui falando sobre esse aspecto de SOA. Isso daqui, cara, é um negócio tão fantástico, absolutamente imprescindível para quem está construindo arquitetura de sistema para uso intensivo na internet. E o Magazine Luiza faz isso direto, usa essa arquitetura direto. Eu achei isso fantástico. Ela é super moderna. O que ela consiste? Ela consiste que você vai fazer pequenos módulos de serviço, ou seja, coisas que você vai programar para atender determinadas aplicações, sei lá, cálculo de frete, forma de pagamento. Você faz aquilo uma única vez e aquilo é reutilizável por vários outros módulos, vários outros sistemas que usam aquela mesma coisa. Só que para isso acontecer, isso é uma revolução em sistema, porque cada um tinha seu feudozinho, cuidava das suas aplicações, das suas coisas. Agora não. Agora você faz uma vez só. E aquilo dali serve para todo o sistema. Por exemplo, a grosso modo, é como se fosse quando uma pessoa vai no atendimento no call center e ela, quando atualiza uma informação ali, não é só no arquivo mestre, no cadastro que ela atualiza em tudo quanto é lugar do sistema, de tudo que é informação, a pessoa já está entrando com endereço novo, com forma nova e tudo mais. É um negócio fantástico e permite também uma coisa fantástica, que é você poder compor essas soluções. Você tira um serviço daqui, outro serviço daqui, outro serviço daqui, outro serviço daqui, entrega isso daqui para o usuário para resolver um problema. Isso dá uma agilidade em termos de sistema sensacional. Então, o Magazine Luiza usa muito a arquitetura baseada em serviços, que é um avanço e fundamental dentro do ambiente web. É importante dizer isso. Sem SOA, a web não tem viabilidade, mas tem gente que ainda não usa isso daí. E eu digo mais, né? E aí, quando a gente fala isso, a gente fica pensando assim, confesso, nas empresas menores, ainda tem gente que não tem ERP, ainda tem gente que não tem BI, né? Então, assim, para você que está nos ouvindo assim, é para você entender. Do mesmo jeito que nos anos 70 e 80 a máquina financeira era imprescindível, HP 12C e tal, quantos cursos demos desse negócio aí por aí, da aula dessa coisa, hoje em dia, o que é? Quem é financeiro sabe o que eu estou falando. Você tem que estar sabendo mexer no Power BI. Se você não mexer em Power BI, se você não mexer em como é que é o nome do outro, Pedrão? Aquele que valorizou pra caramba agora? Tableau. Tableau, isso. Se você não mexer em BI bem, você está ferrado. Por quê? Porque, assim como o Pedro lá já mexe no marketing digital, com o Google Analytics e produz todos os resultados, todos os gráficos na hora, já vê que tudo está acontecendo, já vê o CTO, o CEO, já vê tudo que é preço que tem lá na coisa, você precisa montar esse negócio na tua empresa.
E não tem justificativa para você deixar de administrar. Para você fazer a aplicação de coisas, ferramentas como o OKR, que vão te dar uma dinâmica violenta na sua gestão, você precisa ter indicadores. E para você ter esses indicadores, você tem que fazer os dashboards de gestão daquilo ali. Então, em resumo, BI, essas coisas todas, ERP, são absolutamente primárias hoje em dia. Quem ainda não tem, tem mais que correr rápido atrás, muito atrás, porque já está muito atrasado. Nós estamos falando agora em SOA. SOA, que há 10 anos atrás, aí sim era novo, era coisa completamente nova. Agora não, já está uma realidade. Gente como Magazine Luiza aplicou intensamente essa técnica. Então a gente tem que ser ousado, tem que pensar, conhecer, estudar, tem que ler. Não dá, tem que sair, tem que ter gente boa, interessada em fazer isso. Enfim, então eu diria que também uma das coisas que eles fizeram foi muito isso daí. Foram realmente ousados em usar as técnicas melhores, ter gente dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, eu não dei essa informação antes. Sabe quantas pessoas o Luiza Labs tem hoje de empregados? Mais de 800 empregados. Aquela que nasceu em 2011, com um empregado, com uma mesinha lá no lugar da sala de massagem, hoje tem mais de 800 funcionários. E mexendo com todas essas aplicações, com esse mundo que está lá dentro. E tudo sendo conduzido de uma maneira muito legal. O rapaz colocou isso no vídeo dele, que vocês podem dar uma olhada na internet. Eles têm uma preocupação enorme com o custo, com tudo mais, enfim, para que a coisa tenha o resultado que o acionista espera, né? E isso é um fato. Então, assim, é um case realmente para a gente poder tirar reflexões grandes e poder perceber que é possível, sim, crescer muito com essa coisa, né? Como eu falei, passar de 300 milhões em 2015 para valer 63 bilhões em 2019 é um pulo violentíssimo, né? Que não dá para você negar que eles foram bem-sucedidos, muito bem-sucedidos nesse processo. Não é isso, Pedrão? Fantástico, Paulo. E você estava falando do Power BI, Tableau, etc. Isso realmente na realidade, isso daqui é o quinto ponto do que eu vou falar aqui. Eu vou falar agora, eu vou falar já, de 5 pontos para conquistar mais atitude digital dentro da sua empresa. Isso que você falou é o quinto, que na realidade, assim, é você ser fanático por dados, né? Um dos clientes nossos, né? Depois que eu criei uma rotina semanal, toda semana, uma rotina assim, religiosamente, toda semana, analisar o Google Analytics inteiro, de ponta a ponta, analisar ele inteiro, a gente começou a escalar muito o tráfego desse cliente, né? Antes ele tinha ali de 5 a 10 mil usuários únicos. Depois que eu comecei a analisar semanalmente o Google Analytics, tudo que acontecia e reposicionando sem gastar um centavo a mais em publicidade, a gente conseguiu sair de uma média de 8 mil usuários únicos, hoje para 60 mil, mês passado fechou com 68 mil. Então, assim, é uma escala muito grande. Isso só consegue realmente analisando dados, né? Analisando dados e tomando as ações em cima. Bom, Paulo, já estamos há quase uma hora aqui. Eu tenho só uma coisa para encerrar. Não sei. Não, eu tenho mais coisas aqui. Tá. Então, eu vou falar aqui e passo a bola para você. Ou você prefere encerrar com essas coisas? Tá, não, pode ser, então. Então, eu encerro com isso. Então, vamos falar agora um pouquinho, né? A gente contextualizou, mostrou o exemplo do Magazine, tem outros exemplos fortes também, né? A gente sente isso no nosso dia a dia, né, Pedro? Da nossa empresa, como é que os clientes estão carentes e ávidos e necessitando muito desse trabalho inteiro. A gente, com marketing digital e com gestão, a gente está ajudando muita gente a fazer isso. É um negócio muito, muito crítico, muito importante. Mas, realmente, tem algumas lições que estão ficando, que a gente quer dividir isso com vocês. Lições fundamentais desse ambiente digital que a gente precisa assumir para que ele seja bem-sucedido, né? Qualquer projeto seja bem-sucedido. Eu vou começar a falar um pouquinho delas. A primeira coisa é a seguinte, cara, ou você assume uma visão de total compromisso com encantamento ao cliente, ou você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, a primeira coisa que existe você tem que ser apaixonado pelo seu cliente. Você tem que ser como a Amazon o Google, cuja prioridade não é o anunciante, a prioridade é o cliente, é a satisfação do cara que está lá. Cara, e quando você sente isso, e a gente sente isso nesses dois exemplos que eu dei, você tem uma tendência de reconhecer, de retornar e de gratidão para esses caras, que é traduzido em quê? Em compras. Você confia nos caras porque eles te encantaram.
eles te enchem de alegria. É um negócio assim, em resumo, não dá para entrar nessa coisa achando que é grana, que é isso, que é aquilo, que é só isso, que é não. Ou você entra por amor e, mais do que isso, apaixonado pelo seu cliente. Você quer de verdade atender o seu cliente como prioridade absoluta. Então, a primeira coisa que a gente aprende é essa, assim, cliente é uma coisa fundamental. A outra coisa fundamental que você tem que perceber é assim, o que é preciso repensar a cadeia de valor do negócio. O que realmente adiciona valor? O que o cliente quer? O que o cliente quer, leia-se, quer atender uma necessidade e também leia-se que ele vai pagar por isso daí, né? É preciso você perceber. Quando você atende, surpreende o cliente com uma funcionalidade, com um produto, com um meio que ele fica encantado com aquilo, ele vai comprar mais. Então, você, na medida em que, como o Magazine Luiza fez, foi ampliando as conexões da loja física com a loja virtual, foi dando ferramentas de API para as pessoas fazerem, a lojinha que as pessoas podem fazer, foi ampliando e os próprios clientes viraram vendedores da empresa. Então, além de curtirem, eles são naturais vendedores e assumem esse papel com alegria. Então, assim, valor é a segunda coisa que eu queria falar para vocês, que é fundamental você repensar e pensar o que adiciona valor sob a ótica do cliente, que o cliente gosta muito, que está disposto a pagar de maneira especial, né? A outra coisa também que a gente já falou aqui, que eu queria salientar um pouquinho mais, a importância da visão de plataforma. Agora a sacada. Eu diria que assim, por exemplo, eu digo mais para vocês, a oportunidade é tão grande agora nesse negócio de plataforma, que, cara, quem tiver num segmento qualquer e tiver ousadia, obviamente, tem que ser bem fera no negócio. Não estou dizendo que é facinho, não. Mas estou dizendo que não existe. Para a maioria dos setores no Brasil, não existem plataformas atendendo gente do jeito que a gente gostaria que fosse, como o Magazine Luiza, como a Amazon. Não tem. Então, sei lá, você pensar em ótica no Brasil, tem isso? Não tem. Tem pouquíssima gente vendendo online, o que dirá ter uma plataforma de óculos no Brasil. Está longe de ter. E vai ter que ter. Dentro de pouco tempo vai acontecer. Então, são coisas assim. E a plataforma, o que ela é? Mais uma vez, como eu falei no início, ela é uma abertura para o sistema inteiro, para o ecossistema que está ao redor de você. E você abre aquilo dali com 1000 maneiras de você comunicar, né? E aí o Pedro vai me ajudar a dar exemplo disso daí. O Pedro sempre fala bons exemplos de ecossistema. Essa expressão que, na verdade, foi cunhada, eu descobri hoje, Pedrão. Tem um cara lá, não cheguei a separar aqui, que, na verdade, tem um cara que descobriu, que cunhou essa expressão, vem lá de sustentabilidade, mas tem o objetivo de perceber a seguinte, as relações que existem entre você e toda a sua comunidade, e tudo aquilo que você faz para que as pessoas cada vez mais se contagiem e estejam inseridas e motivadas a estar nesse conjunto de pessoas, empresas que estão ali trabalhando, querendo fazer atender a sua necessidade de uma maneira ética, de uma maneira correta, de uma maneira justa, sendo atendidos com respeito, com rapidez, né? Então, é isso que essa visão de plataforma é fundamental. Dá uma força aí, Pedrão, de exemplo, que você sempre dá. O ecossistema é um negócio interessante, né? Porque se você entra, né, eu acho assim, o que a gente pode aprender com os ecossistemas de sucesso, né? Você pode entrar querendo eliminar outras pessoas do circuito da jogada e ficar com tudo para você, só que aí você vai ter um monte de barreiras, vai ter um montão de resistência, vai ter um montão de pessoas que não querem que o seu projeto vá para frente. Eles vão lutar contra a sua ideia e o seu projeto. Ou você pode incluir as pessoas que já fazem parte de um ecossistema no seu modelo de negócio, beneficiar todos eles, ajudar todos eles a atingir os seus objetivos, inclusive financeiros, e todo mundo vai te ajudar e vai te apoiar. Então é você transformar, né, o inimigo, vamos dizer assim, em um aliado, né? Então aí você imagina um sistema inteiro trabalhando para suportar você. Por exemplo, o Google. Na época que o Google surgiu, tinha vários outros. Quem já é um usuário de internet aqui mais da velha guarda, anos 90, por exemplo, vai ficar nostalgiado com o nome que eu vou falar aqui. Alta Vista. Alguém lembra do Alta Vista? Alta Vista, KD, Yahoo. Vocês lembram disso? Alta Vista, gente. Eu era novo, eu era criança quando tinha o Alta Vista. Eu lembro, era super usado. As pessoas falavam, qual que é melhor? Alta Vista ou KD? As pessoas nem falavam direito em Google. Isso nos anos 90 não falava direito. Isso me lembra o Orkut.
O Orkut. Então, assim, por que que foi o Google que, né, quase 100%, assim, é muito mais de 90%, assim, é um motor de busca que detém, por que que foi ele que conseguiu ser o principal motor de busca do mundo? Né? O que que ele teve diferente? O que ele teve diferente foi isso. Ele entendeu o ecossistema e inseriu todos os agentes do ecossistema dentro do modelo de negócio deles e pensou, como que a gente ajuda todos os agentes que estão nesse modelo de negócio? E aí todo mundo começou a jogar o Google para cima. Por exemplo, você vai buscar uma informação, as pessoas buscam alguma coisa no Alta Vista, no KD, no Yahoo e no Google. O Google entrou um pouco depois de alguns, mas enfim. O que a pessoa quer o quê? Ela está buscando uma informação. Então, assim, essa informação tem que ter qualidade. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, para a informação ter qualidade, eu tenho que ter pessoas produzindo essa informação. Então, o que o Google pensou? Peraí, então eu vou... Para eu poder entregar um bom conteúdo para você, eu tenho que ter um bom produtor. Como é que eu ajudo o produtor? Eu tenho que ter um programa de anúncio. Só que outros já tinham programa de anúncio. Só que eles olhavam muito para o anunciante e pouco para quem está buscando, para o cliente. Né? Vamos supor, quem está buscando é o cliente. O Google inverteu, ele inverte isso e faz isso dar certo. Né? Ele olha muito para quem está buscando, ele olha também para o produtor, né? Mas ele consegue fazer essa coisa funcionar assim. Anunciante, produtores e clientes. Ele consegue o tripé funcionar de um jeito que só ele conseguiu fazer. E aí o crescimento dele foi exponencial. E aí ele replica isso no YouTube também, quando ele compra o YouTube. Isso é o conceito de ecossistema, né? E construção de uma plataforma para atender esse ecossistema. Então, assim, para caminhar, para concluir, eu diria o seguinte, tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar. Quando a gente vê isso tudo, aí tem gente que fala, isso aí não é aplicável à minha empresa, é aplicável a qualquer, como eu já falei, a qualquer empresa, a qualquer situação, todos nós não vamos deixar de ser envolvidos por esse ambiente, por essa mudança toda. É bem verdade que essas mudanças agora vão sofrer uma lapidada, né? As inovações, mesmo essas todas que nós estamos falando. Porque agora todo mundo vai refletir um pouco mais sobre o sentido, sobre a ótica humana das coisas. Nada mais vai passar incrível desse tipo de coisa. Isso é uma coisa muito importante que as inovações vão sofrer. Agora, você, quando estiver na sua empresa, lá no dia a dia, estiver preparando seu planejamento estratégico, que, aliás, está na época de fazer isso para o ano que vem, né? Você vai estar olhando e dizendo o seguinte, como é que eu vou conduzir esse negócio? Cara, aí é o seguinte, tem que fazer realmente um plano de construir esse caminho. Não é nada fácil, não, confesso a você. Na verdade, existe uma transição que tem que ser feita e que exige um projeto organizacional para isso. Você tem que colocar no papel o que você está, em que estágio que você está e onde você quer chegar em que tempo. Mas tem que reconhecer. Se você ainda não tem o básico, a primeira coisa é catalisar o básico rapidinho, como eu falei antes lá. Se você não tem um RP, você está na fase pré-histórica da vida de TI e da vida da informática. Então, assim, não dá para viver assim. Então, assim, se você ainda não tem BI, Power BI, não tem todo mundo, também está viajando, tem que ter. Então, você vai construir isso daí. Você vai ter que ter gente. A questão de pessoas é fundamental. As lideranças agora assumem outros papéis. A liderança agora é líder de juntar pessoas para os objetivos. Equipes, liderança para fazer as equipes funcionarem. Não adianta ser líder só porque é chefe, tem que conquistar as pessoas. Eu sempre digo, não basta ter poder, é preciso ter autoridade. É preciso fazer isso realmente com convencimento. O funcionário tem que olhar para o chefe, para o líder, e dizer o seguinte, eu quero ser igual ao meu chefe é meu ídolo, porque eu acho que ele é um exemplo violento. E para fazer isso, meu amigo, hoje em dia, e esse líder que a comunidade, os jovens exigem, é o quê? É também alguém exemplar como postura, como valores, como atitude. Então, assim, a seleção de gente para esse projeto de futuro do ideal digital, né? E dessas atitudes digitais, dessas transformações digitais, é uma outra pessoa. É uma pessoa muito mais voltada para a equipe, cara. Se você não tiver a condição de ver assim, aquilo que agora estão chamando de a segurança psicológica, as pessoas só vão falar a verdade se elas se sentirem bem.
Então, assim, você tem que fomentar esse ambiente. As pessoas têm que sentir segurança para estar falando a verdade, para falar o que pensam e não ficarem omissas, como muitas organizações acabam ficando. Então, liderança, equipe, seleção, pessoas, fundamental agora. Nessa transição, nesse momento que você estiver fazendo lá todo o seu planejamento do seu projeto de operação para essa visão digital, você precisa construir um mundo novo. E aí vem mais uma vez a importância de você voltar para a sua missão, sempre lembrar, sempre ter em mente a visão. Qual é a razão de ser da sua empresa? Por que você existe? Você existe para construir um mundo melhor, para fazer isso, fazer aquilo, explica o que você está fazendo e olha para aquele negócio todo dia e pensa se você está fazendo aquilo sempre. Então, assim, ou seja, ninguém chega a ser intensamente digital se não for muito competente do ponto de vista operacional, de execução também. Se não for muito competente com o cliente e se não for muito competente com gente. Lembrem-se daquilo que eu sempre falo, pessoas e clientes estão ali no mesmo nível, né? Pode ver toda a empresa, eu sempre convido as pessoas para esse desafio. Quando você vai numa empresa, você vê assim, se você vê os funcionários, quando eles são muito motivados, pode ver que os clientes são motivados. Quando você vê que os clientes são motivados, os funcionários são. Não tem o contrário. Quando você tem assim, você dizer, o cliente está muito motivado e os funcionários estão desmotivados, não existe isso, não se sustenta a longo prazo. Essas coisas têm que acontecer simultaneamente. Então, é preciso que a gente trabalhe para que essas coisas aconteçam, sim, simultaneamente. Use as técnicas novas, mas tenha ousadia de estar mudando, de estar querendo evoluir nisso tudo. Bom, só para encerrar aqui, então, eu queria trazer aqui 5 pontos para vocês de como conquistar mais atitude digital dentro da sua empresa. Claro que a gente acabou falando isso, mas mais objetivamente, né, cinco coisas que, se você fizer, souber fazer, como o Paulo bem disse, souber executar, né? Nada te vale a teoria sem a execução. Enfim, acho que os 5 pontos, na verdade, na minha opinião, Paulo, complementa se tiver mais algum. Minha opinião aqui é liderança, motivação e exemplo. Se não tiver isso, você não consegue contagiar quem está para baixo, né? Então, isso tem muito pulso firme. E saber ter determinação e ter objetivo. E querer muito, né? Liderança, motivação e exemplo. Em segundo, recrutamento e treinamento. Porque certamente, dependendo da idade da sua empresa, você vai ter que ter gente nova e as pessoas são muito chave. Você gosta delas, elas são boas, vai ter que treinar, vai ter que aprender novas habilidades, vai ter que aprender a se reposicionar. Os vendedores antigos vão ter que entrar mais nessa onda do digital, né? Alguns, talvez, se você recicle, talvez você recrute novos, mas tem aqueles que são chave, aqueles que entendem muito negócio, treina ele, né? Então, recrutamento e treinamento, na minha opinião, é um negócio que é muito essencial para poder conseguir fazer essa ponte, né? Incentivar uma nova cultura, né? Tem que criar uma nova cultura ali dentro. Então, isso aqui é a questão do ambiente. Aí aqui, o quarto, assim, amar sistemas, métodos e dados. Acho que sem isso, né? O Paulo estava falando da Magazine Luiza, que eles já pegam o celular, já vê no mobile, já vê coisa de estoque. Então, os dados eles têm que estar fáceis, você tem que acessar eles em poucos segundos e já ter a resposta. E você tem que ter métodos, tem que ter sistema. O negócio do SOA, ele é um pouco isso. Então, você tem que amar isso, na verdade. Sistematizar, colocar métodos e, obviamente, sempre ser criativo. E, por fim, ser fanático por marketing digital e experiências inovadoras, né? As pessoas querem viver cada vez mais experiências e trazer a saber usar o offline, o contato humano com o digital e fazer uma experiência muito legal para o cliente. Não só para o cliente, para todo mundo, na verdade. Para o cliente, para o funcionário. A própria questão do home office é uma experiência para o empregado, né? Para quem trabalha dentro de uma empresa, isso que não deixa de ser uma experiência. Então, ser fanático por marketing digital e experiências inovadoras, na minha opinião, seria o 15 aí. Paulão? É isso aí. É muita coisa, gente, para falar em pouco tempo, então a gente vai tratar esse assunto mais, talvez, enfim, vamos ver se for o caso da gente poder expandir um pouco mais disso daí. Vamos deixar como surpresa a semana que vem, dessa vez, para vocês, mas vai ter, continua sempre tendo, vai ser assunto legal também, a gente vai poder falar durante a semana, talvez, mas o fato é que foi muito bom estar com vocês, gostamos bastante, esperamos que a gente possa estar despertando assuntos que interessem a vocês e que a gente possa também, de alguma maneira, também esclarecer dúvidas e questões que vocês tenham. Fique à vontade para falar com a gente.
e a gente, então, espera revê-los em breve e poder continuar a conversar com vocês. Não é isso, Pedrão? Fecha aí, Pedrão. É isso mesmo, legal. Não, perfeito. Então, só lembrando que a partir da semana que vem nós vamos começar a publicar o nosso Talk Grow toda quinta-feira. A quinta-feira a gente entende que é um melhor dia, tem algumas pessoas que falam, sexta-feira eu não consigo, tudo tal. Então, a partir da semana que vem vai ser toda quinta-feira. E a gente aguarda vocês, realmente vai ser uma surpresa. Então, vamos continuar aí, estamos aí. E, Paulão? Eu lembrei de uma coisa, só para confirmar o convite para todo mundo, eu não posso esquecer disso, dia 24, que é um sábado, dia 24 de outubro, às 10 horas da manhã, nós vamos ter uma reunião com todo mundo que esteja interessado em fazer educação empreendedora para pessoas carentes e pessoas que precisam e não conseguem pagar consultoria, não conseguem pagar escola, não conseguem pagar isso, e muitas vezes acabam tendo dificuldade de sobrevivência e de dignidade de vida, né? Nós pretendemos fazer um negócio não lucrativo, social, para esse fim. E eu queria mais uma vez convidar todo mundo junto. A gente está querendo construir isso daí. E nesse dia a gente vai fazer o marco de início desse trabalho. Então, a participação de todo mundo, a opinião de todo mundo é super bem-vinda. E a gente gostaria de passar isso para vocês. Vamos estar escrevendo melhor como é que vai ser isso e tal, mas vai ser via Zoom, para quem não estiver presente. E vai ser muito legal poder ver vocês. Ok. Obrigado e até lá. Pedrão, Obrigado, alguma coisa? gente. Obrigado. Legal. Valeu. Bom revê-los. Grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau, gente.